Fala, meu time! Mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Desta vez a gente vai falar sobre Carlo Ancelotti, que saiu muito irritado após o empate na estreia, né? O empate do Brasil contra Marrocos na estreia da Copa do Mundo 2026. O Brasil não foi a única grande seleção a tropeçar na estreia. A Espanha acabou de acabar o jogo, a partida entre Cabo Verde e jogo histórico, tá? Um 0-0, mas jogaço de futebol, tá? Mas aqui a gente não vai falar de Espanha, a gente vem falar de Carleto, tá? Porque Alex Escobar entrevistou Carlo Ancelotti e destacou a indignação do técnico com a estreia da seleção brasileira. Segundo Escobar, Carleto estava cuspindo fogo e respondeu, obviamente, as perguntas de maneira educada, né, com paciência, mas que era nítida a indignação, tá? E sabe o que também deixaria o Carleto muito chateado? Se você não se inscrever aqui no canal, tá? Deixar o seu like, ativar o sininho para você não perder nada. Tá saindo vídeo novo direto, tá? A gente vai cobrir tudo aqui do Brasil na Copa do Mundo. Manda esse vídeo para todo mundo e me ajuda demais a bater a primeira meta, que são os 500 inscritos aqui no canal, tá? Nesse início é muito importante que criar esse senso de comunidade, tá? E chamar todo mundo para perto. Inclusive, eu quero ser seu amigo. Melhor dizendo, eu quero que você deixe aqui os comentários e a gente bate um papo, tá? Aqui não tem essa não. Aqui o canal é para isso mesmo, pra gente conversar, né? Tô sempre lendo os comentários, tô sempre respondendo, faço isso nas minhas outras redes sociais, nos outros canais em que cubro outros times. Então, deixa aqui nos comentários, fique com vergonha não. Se quiser comentar, comente que a gente vai bater um papo bacana. Beleza? Mas vamos seguir porque os jogadores tiveram um discurso único, né? Bem alinhado, inclusive, de que a estreia da Copa do Mundo trouxe intranquilidade, né, equipe? Especialmente no primeiro tempo do empate contra Marrocos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo ficou ansioso, aquela ansiedade da estreia, né? O lateral direito, barra zagueiro, barra lateral esquerdo, barra tudo que já foi dito que ele seria antes de começar a Copa do Mundo. O Danilo, ao ser questionado se a ansiedade poderia ter atrapalhado, né? Pode ter atrapalhado. Ele afirmou que sim, mas fez questão de destacar que era algo que teria que ser solucionado rápido, pois a Copa do Mundo cobra caro um primeiro tempo tão abaixo como o Brasil fez contra Marrocos, né? Então o Danilo, ele tem um discurso muito alinhado com o meu, inclusive, tá? Não é exagero dizer que talvez se fosse outra seleção, né, o Brasil, e nada contra a seleção de Marrocos, tá? É uma boa seleção, como a gente falou no vídeo de ontem, inclusive vai estar aqui em cima ou no final deixo para você conseguir assistir, tá? Maratona aqui o canal. A seleção de Marrocos é uma boa seleção. Como time, é melhor até do que o Brasil. O Brasil tem boas peças. O Brasil continua sendo a seleção pentacampeã do mundo, mas não teve ciclo. Enquanto o Marrocos fez uma boa Copa passada e deu continuidade no trabalho, obviamente evoluiu. O Brasil, ele teve uma continuidade da geração, né? Os jogadores, muitos que disputaram em 22, vieram para 26, porém, o comando técnico foi mudado o tempo todo. Para vocês terem ideia, Carlo Ancelotti não tem 15 jogos com o Brasil. Então, é algo que a gente também tem que pontuar aqui, tá? Marrocos é um bom time, mas não é exagero dizer que talvez se fosse outra seleção, o Brasil poderia ter saído com um placar e um placar até elástico. Tiveram algumas chances ali que Marrocos perdeu, talvez por displicência, ou enfim, talvez até falta de qualidade, aí vai do seu entendimento, que talvez outra seleção não perdesse. Então, esse alerta que o Danilo colocou é muito importante e serve para todos os jogos, tá? Ele disse também, inclusive, que tinham que agradecer, né? O que mostra que a indignação do Carleto também é dos jogadores. Então, o Danilo, ele teve uma visão muito madura e assim, a entrevista dele, você via realmente que ele também não saiu de lá feliz, sorrindo, ele tava muito incomodado com o que ele assistiu também. Inclusive, o Danilo que entrou bem, tá? No lugar do Ibanez, o zagueiro que foi improvisado na lateral direita. Então, assim, dos nomes ali, além de ser uma das lideranças, né, ele pode falar porque ele entrou e fez o seu papel, né? O Brasil no primeiro tempo foi um time desnorteado, bagunçado.
Enfim, vamos seguir aqui. Os jogadores, eles destacaram a insatisfação do Mister e o grupo está alinhado para melhorar no próximo jogo que será nessa sexta-feira contra o Haiti. Agora, para quem pensa, só um parêntese, para quem pensa que vai ser um jogo fácil, eu não acho que vai ser tão fácil não, tá? Tem gente já falando, não, ó, tem que olhar esse jogo para já pensar no saldo de gols. Não, pensa primeiro em ganhar. Fez o primeiro 1-0, aí depois você vai criando as oportunidades para você fazer 2, 3, mas pensa primeiro em ganhar. Tá? Porque a Espanha foi com o pensamento de golear Cabo Verde e olha no que deu. Então não tem mais esse bobo, né? E mais um empate ou, Deus o livre, uma derrota do Brasil aí complica muito a situação pro decorrer da competição. Essa indignação coletiva é positiva, pelo menos ao meu ver, tá? Mostra que eles enxergaram o mesmo jogo que a gente. O mesmo jogo que todo mundo. Ruim seria se o discurso fosse que tá tudo bem. Não, o Ancelotti ele poderia muito bem vir com um discurso mais protetor com seu elenco, mas todo mundo tem um entendimento de que é o primeiro jogo e o primeiro jogo não define a competição. Outras seleções também começaram mal a competição e foram evoluindo e se sagraram campeãs, então não é também terra arrasada como muita gente quer pintar. Como eu já disse, o Brasil tem boas peças, tá? Ah, mas não é o mesmo time como era em 90, como era em 2002. Tem gente que cita 2006. Aquela seleção tinha excelentes nomes, mas o time era uma bagunça, tá? Então eu vou parar em 2002. Ah, não, mas não é como era em 2002, como era em 70. Ah, cara, o futebol mudou. Do mesmo jeito que o Brasil talvez tenha involuído, né? Tenha regredido, os jogadores não são os mesmos como era antigamente. O futebol mudou e as outras equipes também estão no mesmo nível ali, se a gente for comparar peça por peça, estão no mesmo nível aí que o Brasil. A diferença não é de jogadores, não é de material humano, é do que esses jogadores já produziram pelas suas seleções e porque talvez algumas outras seleções aí elas tenham o coletivo. E quando o coletivo é bom, naturalmente as individualidades elas surgem, tá? Eu já falei aqui diversas vezes, eu acho que o Brasil ele tem margem para melhorar, mas que vai precisar ter coragem para fazer mudanças e talvez quebrar algumas certezas do time, tá? A gente vai falar isso em outros vídeos aqui, mas a pergunta que fica é: será que essa indignação toda vai dar coragem para que o Carleto faça aí as mudanças necessárias? Espero que sim, tá? Por alto aí, eu chuto umas 3 mudanças que eu acho que eu faria. Tem gente que faria até mais, a gente faria 5. Enfim, mas também não dá pra mudar o time todo, né? Mas eu acho que falar em 5 mudanças eu também não acho um exagero, não. Tá? Eu acho que a gente tem que chegar aí no meio termo. Tem muitas coisas ali que eu acho que não encaixam, que dentro da Copa do Mundo não encaixaram. E vamos ser honestos, o Brasil chegou na Copa do Mundo sem ter um time ideal. Então, também não precisa ter esse apego, né, às ideias, porque como eu já falei, as ideias elas ainda não se tornaram realidade. Então, se for preciso mudar, vai ter que mudar. Mas e você? Deixa nos comentários o que é que você tá achando, né, da postura de Carlo Ancelotti, né? Começaram agora a surgir na imprensa algumas críticas, né, ao nosso querido italiano multicampeão aí. Enfim, vamos aguardar para ver, né? Mas não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tá saindo vídeo direto, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e acredito que amanhã talvez a gente possa estar voltando de novo. Beleza? Tamo junto. Tchau, tchau.